Mas hoje a gente vai dar uma analisada aqui especificamente sobre essa questão da sua curiosidade, a curiosidade do apóstolo Pedro. Então nós vamos ler juntos aqui, irmãos, João, capítulo 21, o versículo 3, nós vamos ler juntos, diz assim a palavra: Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós entregamos nas tuas mãos esse tempo tão precioso de reflexão bíblica. Obrigado porque nós temos o privilégio, Pai, de nos reunirmos em torno da tua palavra. A tua palavra ela é suficiente para nós porque ela é viva, porque o Filho é a própria palavra encarnada e hoje ela está em nós, habita em nós e habita ricamente em nós, e ela está produzindo frutos, Pai. Graças te damos pela edificação do corpo de Cristo. Obrigado, Pai, pela reunião dos santos. Nós encomendamos a Ti todo esse tempo. O Senhor tenha misericórdia de nós, esvazia as nossas mentes, nos faz com que sejamos bem atentos e concentrados à voz do Teu Espírito, que Ele percorra, Pai, mente e corações, e também, Pai, esteja cuidando desse ambiente, enquanto estivermos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos ouvir a Tua voz, fale conosco, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós vamos hoje, com a ajuda do Senhor, analisar a matéria-prima que todo líder ele é formado. Nós sabemos que, pelo menos, se você ler o Novo Testamento com bastante cuidado, você vai perceber que existem pelo menos 3 na vida de Pedro, que é um homem pelo qual o Senhor Jesus o discipulou e também é um modelo para nós. Muitos estudiosos concordam com isto e a gente vê no nosso dia a dia, caminhando com o Senhor, que é dessa forma. Da mesma maneira que o Senhor então trabalhou em Pedro, Ele trabalha em nós de uma forma tão linda. Ele é muito coerente, Ele é muito delicado também, mas Ele realmente vai fundo em nós, porque essa massa na qual todos nós nascemos, ela é moldada para que nós sejamos então homens e mulheres do Senhor e venhamos a exercer a liderança. É preciso de que o Senhor coloque as mãos nesse barro e faça dele um barro perfeito, porque tudo que o Pai faz, ele é perfeito. Embora nós é que sejamos desajustados, por ainda termos uma alma que é muito complexa ainda, mas Ele vai trabalhar exatamente nesse aspecto aqui. Irmãos, esse texto aqui, nós começamos lá em João, capítulo 21, que encerra-se, ali todo o trabalho do Senhor em Pedro, pelo menos enquanto ele estava aqui na terra. Ele foi ressuscitado e apareceu aos discípulos e trabalhou ali na vida de Pedro. Mas nesse texto aqui especificamente, irmãos, um detalhe que nós nunca podemos nos esquecer: quando Ele nos chama para Ele mesmo, é para nós servirmos a Ele. Sempre foi assim. Aqui vocês se lembram que Pedro, ele era um pescador, como muitos outros discípulos eram pescadores também. Poucos, alguns eram, Mateus era coletor de impostos, Levi, outros tinham algumas outras funções, mas a grande maioria era pescador e tinha ali um comércio, bastante simples. Então o Senhor o chamou para Ele, para então cuidar dos negócios do Pai. E depois que, aparentemente, aqui toda a esperança, talvez dos discípulos, tinham se findado, eu creio que Pedro estava muito quebrantado, porque ele criou-se muita expectativa a respeito de Jesus, e Jesus havia morrido. Mas Jesus também havia dito para eles que ressuscitaria. E eles eram pescadores. Irmãos, quando acabou-se a perspectiva deles, o que eles fizeram? Quem que era o líder desse grupo aqui? Pedro. Ele disse: eu vou pescar. E a palavra fala que todos os outros também foram com ele. Saíram
e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, por que nada eles apanharam? Aqui tem uma lição muito importante para nós também. Uma vez que Ele nos chamou, e se nós tentarmos exercer algo que de fato nós não fomos chamados para aquilo, nós seremos frustrados pelo próprio Senhor. Ele vai frustrar toda a nossa ação, e eles nada apanharam. Então, queridos, aqui nós vamos analisar hoje que a natureza de Pedro fazia dele alguém instável. Pedro, depois que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, ele creu no Senhor de uma forma maravilhosa. Antes ele acreditava em tudo que Jesus dizia, então ele às vezes confrontava o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus muito pacientemente teve de fato bastante amor para com a vida de Pedro, e foi tratando com ele dia a dia, até que Pedro então pudesse alcançar algo maravilhoso. Pedro alcançou muitas coisas. Pedro, ele foi realmente tratado na sua alma, ele vai dizer na sua carta, nós vamos ler depois. Pedro, ele alcançou algo que nós também podemos alcançar, que é a fé preciosa. Não tão somente aquela fé que nos foi dada para crermos em Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós recebemos a fé, mediante a graça, para crer no Senhor. Mas muito mais do que isso, pelo trabalho que Pedro vai mostrar na sua primeira carta, segunda carta também, quando o Senhor coloca as mãos nesse barro, que somos nós, somos todos feitos da mesma matéria-prima. Nossa tristeza é que nós nascemos de Adão, é do pó para o pó, mas quando o Senhor então coloca as suas mãos em nós, Ele começa um trabalho maravilhoso. Então, nós sabemos que a nossa vida foi quebrada pelo pecado, foi destituída da glória de Deus, separado de Deus por causa do pecado. Quando Cristo veio, Ele realizou uma obra na cruz perfeita. Aquilo que Deus fez é perfeito. A obra da cruz, naquela cruz, não precisa de nenhum desempenho humano, não precisa de retoques. Ela foi perfeita, nos regenerando. Fomos regenerados pela palavra da verdade, ou seja, Cristo realizou a obra, a palavra chegou em nossas mãos, então o Espírito Santo nos aponta para aquilo que foi realmente realizado em nosso favor, porque esta era a vontade do Pai, e o Espírito aplica isto em nós, então nós ganhamos uma experiência de regeneração, morremos e ressuscitamos com Cristo, agora somos filhos de Deus. Que maravilha isso, irmãos! Mas, irmãos, a partir desse momento que nós somos feitos filhos de Deus, Ele começa em nós uma boa obra. Ele começa então a mexer neste barro, construir este barro. Mas, irmãos, nós não podemos esquecer que Ele quer fazer de nós uma pedra preciosa. Então, quando os vasos, eles são feitos ali daquela argila, daquele barro, pois eles têm que passar pelo fogo para ser um vaso pronto para uso. E se nós não formos tratados, provados como é um vaso de barro, nós não podemos ser usados pelo Senhor. O Senhor não vai trabalhar com um barro molenga, entende? Então tem que ser conforme Ele quer. Então por isso que tem fogo. Pedro vai falar isso lá na sua carta, que aconteceu com ele. Irmãos, 1 Pedro 4,12: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Muito pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes com Ele. Então, esse é o trabalho de todos os filhos de Deus, irmãos, que o Pai vai fazer em todos os filhos de Deus. Foi com Pedro, não é diferente comigo e com você. Então, você quiser saber um discipulado autêntico, genuíno, nós temos que ver o caminho de Pedro nas Escrituras, o trabalho que o Senhor fez na vida dele. Mas Pedro também respondia de uma maneira tão impressionante, uma coisa chamada curiosidade. Todo o bom líder que o Pai realmente deseja usar, ele é uma pessoa curiosa, é uma pessoa que tem sempre uma iniciativa, ele sempre vai ter um envolvimento. Hoje a gente vai fixar um pouquinho na curiosidade do apóstolo Pedro. Então, antes ele era um homem instável, ele era mole como um barro. Mas o Senhor
o chamou, transformando este barro em uma pedra. E pelo trabalho moldador de Deus, quando Deus coloca suas mãos neste barro, Pedro, ele se torna uma pedra preciosa. Tanto é que lá em Apocalipse capítulo 21, ele encabeça, né, a pedra de jaspe. Ele é o primeiro, sempre foi o primeiro, pela sua curiosidade, pelas suas iniciativas e também pelo seu envolvimento. É muito interessante. Então, uma das coisas que a experiência que ele vai nos mostrar para nós, abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1, o verso 2. 1 Pedro 1, verso 1. Aqui nós temos, de uma maneira tão clara, que o apóstolo Pedro, ele mostra para nós, como que ele foi trabalhado pelo Senhor, e ele obteve, e nós também podemos obter, uma fé que foi provada, uma fé que de fato passou por diversas circunstâncias, pelo trabalho da cruz, pelo trabalho do Espírito e pelo trabalho da palavra em nós. Ele diz assim, olha como ele começa a sua segunda carta. A primeira carta ele só fala de sofrimento, irmãos. Agora no versículo 1, 2 Pedro, diz assim, Simão Pedro, é como ele se chama. Simão é o nome dele, Pedro foi o que o Senhor acrescentou para ele, Pedro, uma pedra, uma pequena rocha, que está escrito lá no grego, dessa forma, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Então ele tinha plena consciência que ele era um servo de Cristo, um escravo de Cristo e por amor a Cristo, e um enviado pelo Senhor, que é o sentido da palavra aqui, apóstolo. Agora observa aqui, aos que conosco obtiveram fé, obtiveram fé igualmente preciosa. Esta fé preciosa é uma fé que nós podemos obtê-la. O que é uma fé preciosa? Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 6. Vamos ver qual é o objetivo desta fé preciosa que nós podemos obtê-la. Então ele diz assim, 1 Pedro 1,6, nisto exultais. Nisto o quê? Se você ler a introdução dele, que nós somos regenerados para uma viva esperança, né? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Irmão, olha a preciosidade desse versículo. Nós fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ele ressuscitou. Cristo ressuscitou. E a palavra fala que ele é as primícias dos que dormem. Ele é o primogênito dentre os mortos. É o primeiro gerado. Então, por isso que nós temos uma viva esperança. Significa o quê? Que se o Pai ressuscitou a Cristo, Paulo vai dizer lá em Romanos 8, versículo 11, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo também vos vivificará, trará a nós da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida quando cremos no Senhor. Então ele diz assim, então nisto exultais, embora no presente vocês fiquem bem conscientes disso. Não fique aí celebrando, tem que celebrar realmente, glória, aleluia, tal, etc. Mas embora no presente, por breve tempo, se necessário. Aqui se necessário não é assim que está no original. Sendo necessário, é o correto. Sendo necessário, um gerúndio ali, sendo necessário que sejamos contristados por várias provações. Deus sempre faz as coisas com propósito. Qual ou para que essas várias provações? Para que, versículo 7, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível,
mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo também é um gerúndio, é crer, perseverar em crer, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. A fé obtida, que é uma fé preciosa, o fim dessa fé é a salvação da vossa alma. Então Pedro está mostrando para nós que o trabalho que o Senhor fez nele foi perfeito, que Hebreus capítulo 2, versículo 2 fala: como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Irmãos, como nós podemos negligenciar esta tão grande salvação? Nós já não fomos salvos, mas em que sentido nós podemos negligenciar esta tão grande salvação? A salvação de Deus, ela é grande porque o objetivo do Pai é alcançar o homem, o seu espírito, já fomos regenerados, salvar agora a sua alma e também o seu corpo. É o espírito, alma e corpo. É uma tão grande salvação. Agora, na salvação da alma, Ele vai trabalhar junto conosco, nos conquistando. Isto é diariamente. Entende, irmão? Aí o apóstolo Pedro, ele continua depois a questão da obediência. Ele diz aqui, irmãos, olha só a partir do versículo 14, do 14 ao 16, sobre a questão da santificação. Aí depois ele vai entrar de novo no aspecto da purificação dos nossos pecados, que nós fomos de fato, versículo 18, falando do sangue, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Irmãos, por mais que os nossos pais humanos, talvez não regenerados, legam para nós uma educação que é maravilhosa, isto fora de Cristo é coisa fútil, não tem nenhum valor. Vamos ser muito bem educados pelos nossos pais, podemos educar os nossos filhos muito bem, mas se Cristo não estiver envolvido, tudo é fútil. Claro que nós não podemos aqui desonrar os nossos pais. Meu pai, minha mãe me educaram da maneira que eles acharam adequada e correta, dentro de uma moralidade joalista. Havia na terra de um homem chamado Jó, íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. Assim também é que os pais fazem com os filhos. Tem que viver uma vida reta nesse mundo, tem que viver uma vida íntegra, desvia do mal, olha, não esquece de Deus, teme a Deus. Assim são todos, vivem uma vida linda, maravilhosa, meus irmãos, mas acaba-se numa sepultura, aqui jaz restos mortais. Então Pedro fala, o que os nossos pais nos legaram é fútil. Parece que Deus aqui está sendo tão incoerente, mas não é, irmãos. Somente aquilo que nós fazemos em Cristo para o Senhor, isso tem valor. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Então ele diz aqui, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Foi por amor a mim e a você que este sangue foi vertido no Calvário, purificando os nossos pecados. E Pedro fala que é para a gente jamais esquecermos da purificação dos nossos pecados. Hebreus 1, versículo 3 fala que depois que Ele purificou os nossos pecados, Ele assentou-se à direita da majestade do pecado. Os nossos pecados foram perdoados, lavados e purificados, irmãos. Então, aí ele diz assim no verso 21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, estejam na Trindade Santa que envolve a sua palavra. Aí ele diz de novo aqui algo importantíssimo, versículo 22, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Como que a nossa alma será purificada? Pela nossa resposta àquilo
aquilo que Deus revela para nós. Então Ele vai nos mostrando, vai nos revelando, e nós vamos, com a ajuda do Espírito do Senhor, respondendo a Ele, obedecendo a Ele, por amor à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. A finalidade de nós obedecermos a palavra é a alma purificada, então não vai haver mais impedimento, porque a vista é amarmos uns aos outros. Amor fraternal, porque se uma alma é tratada, nós conseguiremos amar os nossos irmãos sem fingimento, porque uma alma tratada é uma alma que está totalmente purificada, limpa, trabalhada. Porque o nosso objetivo é o Senhor, percebe? Uma alma tratada não vai haver impedimento de amar o irmão, porque ele se esquece de si, não mais eu, mas Cristo. Gálatas 2:20, vocês estão me entendendo? Agora, o que impede nós amarmos nossos irmãos? Nós temos um egoísmo, nós temos reservas. Não, eu não posso me entregar tanto assim não. Puxa vida, às vezes não, a gente ama tanto os irmãos, a gente recebe o que em troca? Os irmãos só nos espinha? Não, uma alma tratada nunca vai pensar assim. Paulo fala: quanto mais eu vos amo, serei menos amado. Percebe, irmãos? Uma alma que é tratada, purificada, ela vive uma vida para o Senhor, vive uma vida servindo a Cristo. De que maneira? Servindo os irmãos. Esta é uma alma tratada. O Senhor quer fazer isso conosco, irmãos, mas Ele encontra em nós muita resistência, muita negligência, encontra em nós muito diz que me diz, encontra em nós muita relutância, muita birra. Como nós somos birrentos? Ele quer tratar tudo isso, Ele sabe que nós somos, Ele não nos condena por isso, mas Ele vai tratar, Ele vai criar circunstâncias, vai colocar e jogar um monte de espinho no nosso caminho, vai colocar muros. Então Ele começa a tratar conosco de uma forma tão amorosa, a gente começa a sentir dor, até que a gente vai para Ele, resolve o nosso problema, a gente vai para outro caminho, e Ele cerca lá, a gente volta para o Senhor, até que um dia: Senhor, como eu fui tolo durante 15, 20, 30 anos, agora eu quero me voltar para o Senhor inteiramente. Aquilo que Davi disse para seu filho Salomão: serve o Senhor com um coração íntegro, ou seja, um coração total, um coração inteiramente do Senhor. Isso que Ele pede de nós: filho meu, dai-me o teu coração, dai-me tudo, eu quero tudo de vocês, porque eu dei o meu tudo para vocês, eu quero vocês. E aí nós muitas vezes dizemos levianamente: eu entreguei a minha vida ao Senhor. Irmão, isso é mentira. Nós entregamos com reservas. Quando nós entregarmos as nossas vidas, psique da alma, inteiramente ao Senhor, para que Ele faça o que Ele quer e deseja, nós seremos tratados em nossa alma. A nossa alma será envolvida por uma fé, que é uma fé preciosa, uma fé trabalhada. Mas se nós não formos trabalhados por Ele, por isso, irmãos, que muitos dos nossos trabalhos são um fracasso. Nós queremos trabalhar para Deus, mas, irmãos, Deus não vai permitir que nós sejamos servos de Cristo, se primeiro Ele não trabalhar em nós, se a cruz não operar em nós profundamente, remover as escórias. Ele quer que as nossas afeições estejam todas elas em Cristo. Todas as afeições, a nossa autocomiseração, os nossos afetos naturais, o que mais? A nossa glória pessoal, a nossa separação do mundo tem que ser tudo para Ele. Por isso que Ele disse assim: olha, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu sentimento. Entende? Amá-lo primeiramente. Não é assim? Então, isso que Ele quer fazer em nós, para que então, aqui, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Porque Pedro, ele tinha uma grande dificuldade em amar. Ele ali nos seus recônditos do seu coração, ele criticava muitos outros discípulos. Quando o Senhor disse assim: Pedro,
quando Pedro falou para o Senhor: Senhor, olha, eu vou contigo até a morte. Jesus disse: Pedro, nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O que você acha que Pedro pensou ali? Talvez o Senhor está enganado comigo. Talvez esses discípulos deles aí, pode ser que negue, mas eu jamais. Então foi necessário que o Senhor colocasse as mãos em Pedro e frustrasse todos os seus desígnios. Esses dias, algum tempo atrás, eu li um livro, eu já ouvi muitas ministrações dizendo o seguinte, que sobre aquela noite em que o galo cantou, que Jesus olhou para Pedro. Pedro saiu, foi chorar amargamente. E depois deste episódio do galo cantar, o Senhor Jesus, aliás, Pedro, quando ele ouviu um galo cantar, ele se lembrava de quão traiçoeiro ele era e foi. Mas eu creio que não é dessa maneira. Eu creio que todas as vezes que Pedro ouviu um galo cantar, ele se lembrava daquele olhar doce, puro, profundo, dizendo: Pedro, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Que coisa linda, irmãos. Aquele cantar do galo, Pedro se lembrava daquele doce olhar do Senhor. E ele se alegrava. E ele pôde descobrir o quanto o Senhor o amava. O Senhor nunca olha para nós, irmãos, com um olhar acusador, apontando o dedo na nossa cara. Nós que fazemos assim. Eu não disse para vocês? Vocês não façam isso, fizeram, por que vocês não me ouviram? Lembra de Elias, irmãos? Quando o Senhor o chamou para tratar com ele, o Senhor tratou, formou Elias durante 3 anos para usá-lo um dia. 1 Reis capítulo 17. Primeiro o Senhor o chamou para dar um recado para o rei Acabe. 1 Reis 17, 1 e 2. Aí depois o Senhor o enviou para o deserto e disse assim para Elias: Elias, você vai ficar no deserto, ali tem uma fonte, você vai beber da fonte, eu vou ordenar a umas aves que levem comida para você. Elias estava onde Deus queria que Elias estivesse, mas de repente no deserto a fonte seca. Então o Senhor queria ensinar uma lição para Elias. Imagina só, você está onde Deus quer que você esteja, fazendo o que Deus queria que você fizesse, bebendo da fonte a água seca. Então ali é uma lição muito importante. Deus estava mostrando para Elias: Elias, as fontes deste mundo poderão secar, mas a minha fonte não vai secar. Aí mandou ele para Sarepta, um lugar muito apertado. Sarepta, ali no original, a ideia é de fogo. Tirou do deserto, mandou para a fornalha, para o fogo. E ali ele sofreu, foi para a casa daquela viúva de Sarepta, e ali ele fez com que realmente um milagre maravilhoso, porque tinha acabado ali a farinha da mulher, e tinha só um pouquinho, e ele disse o seguinte: olha, faça para mim um bolo. Homem de Deus, você vai me perdoar, mas só tem só um pouquinho, tem eu e meu filho, eu vou fazer para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer, porque a fome é reinante aqui. Elias era uma figura de Cristo, tendo a primazia, ele disse assim: vai e faz como disseste, mas primeiro faze para mim, e depois para você e teu filho. Que Cristo tem que ter a primazia, ainda que nós estamos em extremas dificuldades, irmãos. Isso é cruz, lá no Antigo Testamento. Então ela fez, trouxe para Elias e comeram elas. E a palavra fala que o azeite não faltou, nem a farinha faltou para aquela mulher até que chovesse. Mas depois desse lindo milagre, o filho dessa mulher morre. Imagina só. E em quem que a mulher colocou a culpa? Você acha que é para me condenar? Meu filho. Elias poderia ter dito assim: puxa vida, só está duvidando de mim que sou o profeta do Senhor? Olha o milagre que eu fiz aí. Mas Elias fez silêncio.
E aquela mulher começou a colocar a culpa em Elias. A dor dela, ela já era viúva, tinha perdido o marido e perdeu o filho agora. Elias, sem falar absolutamente nada, chega diante dela e diz para ela: dai-me a tua dor é teu filho, transfere para mim. Isso, irmãos, que o Senhor faz conosco. As nossas dores mais profundas, os nossos pesos a gente quer carregar, e ele diz o seguinte: transfere para mim. E Elias tomou aquela criança morta nos braços, subiu lá em cima e foi orar ao Senhor. Irmãos, se os nossos problemas, todos eles que acontecerem, se nós fôssemos falar com o Senhor, mas o problema é que nós vamos falar com as pessoas, pedir conselho de pessoas, de ímpios, dá tudo errado. Elias foi, orou, e aí a palavra fala que a alma voltou ao menino. E aí imagina Elias trazendo para aquela mulher o seu filho vivo. Ele poderia ter dito, né, como qualquer de nós diria: duvidaste de mim? Olha, o teu filho está vivo, nunca mais duvida de um profeta. Não fez isso. Olha, tua dor era teu filho, aí está teu filho de volta. E depois, qual foi o resultado disso? A mulher disse assim: agora reconheço por verdade que a palavra de Deus é verdade na sua boca. Mas Elias estava sendo tratado pelo Senhor. Então, naquele deserto, na fornalha, em meio a tantas dificuldades, Elias aprendeu a confiar e a depender do Senhor. E assim também é conosco, irmãos. Para isso ele tem que colocar suas mãos em nós. Irmãos, quando ele coloca suas mãos em nós, é para tirar de nós aquilo que nós temos mais de precioso, diz o salmista. Nós temos muitas coisas preciosas que são nossas mesmas, e ele quer tirar isso de nós, para colocar algo em nós que é inigualável, é uma fé preciosa. Com esta fé que é trabalhada pelo Senhor, o fim dela é a salvação da nossa alma, uma alma tratada, uma alma trabalhada pelo Senhor. Isto é lindo, isto é maravilhoso, isso é incomparável, irmãos. Mas no momento da dor é tão difícil passar por ela, é tão difícil você estar debaixo de uma tribulação, parece que não tem saída, e quanto mais as coisas acontecem de ruim, está acontecendo mais, Deus quer nos levar ao fim de nós mesmos, como fez com Moisés. Deus só poderia usar Moisés se trabalhasse em Moisés. 40 anos aprendendo, ele aprendeu toda a ciência dos egípcios, foi 40 anos, do seu nascimento até aprender tudo. Aí depois ele foi atrás do deserto pastorear ovelhas 40 anos. Moisés tinha 80 anos, e ele escreveu no Salmo 90, adoração da nossa vida, no Salmo 90, 10, sobe a 70 anos, passar disso é canseiro e enfado. Quando Moisés tinha 90 anos, Deus o chamou, ele disse: Senhor, está chamando um homem morto? Eu não tenho condições, eu estou falido, para mim é o fim, eu estou morto. Aí Deus disse: Moisés, exatamente isso, agora você está pronto, agora eu serei contigo. Mas quem sou eu, Senhor? Não, Moisés, não é quem você, é eu em você. Então Deus começa a operar em nós, a trabalhar em nós a partir do nada. Enquanto nós não chegarmos ao fim de nós mesmos, Ele não pode nos usar. Porque quando a gente coloca muito de nós mesmos, a gente atrapalha a obra do Senhor na vida das pessoas. Vocês estão me entendendo, irmãos? Como que Ele age? Então, assim Ele fez com todos os irmãos do passado, fez com Pedro, e Ele faz comigo e com você, porque você é filho dEle. Hoje, claro que parece que é diferente, mas é a mesma coisa. É Hebreus 12, 6. O Senhor corrige a quem ama. Não é assim? Ele corrige. Estamos aqui, então Ele vai corrigir de que maneira? Às vezes Ele usa a dor, a perda de um irmão, de uma irmã, marido, esposa, não sei. Ele vai usar da forma que Ele quer. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele sabe o que é bom para nós. Aí um dia nós vamos estar diante dEle e dizer: Senhor, por que eu fui tão tolo? Por que eu não segui este caminho que Tu apontava para mim?
que nós sabemos, irmãos. Então, o Espírito Santo encontra em nós muita resistência. Nós somos duros, a nossa cerviz é difícil de se prostrar e dobrar perante o Deus de toda a graça. Então ele trabalhou em Pedro pacientemente. Irmãos, é um discipulado lindo, lindo, maravilhoso, incomparável. Agora, graças ao Senhor, o mesmo trabalho que ele fez em Pedro, ele faz em mim e em você também. Temos que perceber isso. Então, queridos, seguir a Cristo significa que nós teremos um futuro brilhante. Por que brilhante? Porque Ele quer transformar nós, essas pedras vivas, em pedras preciosas, aquelas pedras que irão brilhar, como que se alguém olhar para nós, parece que vê em nós um arco-íris. O Senhor Jesus, Ele disse isso lá no Sermão do Monte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam em vocês as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial. Irmãos, nós nascemos para brilhar, mas para nós brilharmos para o Senhor, tinha um cântico que nós cantávamos, né? Eu quero ser um reflexo de Ti. Ou seja, eu quero, ali a ideia, eu quero ser o resplendor da glória. Quem vê a mim, vê o Senhor brilhando através de mim. Ele colocou esse tesouro dentro deste vaso de barro. Então o tesouro está em nós, mas o mundo não vê em nós esse tesouro, sabe por quê? Porque nós somos tão egoístas. É meu tesouro, eu tenho um tesouro, é Jesus Cristo. Mas, irmão, para que o mundo veja esse tesouro, ele tem que quebrar esse vaso. Então esse tesouro vai brilhar através de nós. Lembra Jesus no Monte da Transfiguração, em Mateus 17? Pedro, Tiago e João levaram para lá e chegou Moisés e Elias. Ele disse: bom estarmos aqui. Claro que é bom estarmos aqui. Agora Pedro poderia então fazer as perguntas que ele sempre quis fazer para Moisés, para Elias. Que lugar lindo. Senhor, façamos aqui 3 tendas. Olha a sugestão humana descabida. Uma Seratuba, uma de Moisés e Elias. É muito bom estar aqui, Senhor. Eu quero fazer, antes, fica aí, eu quero fazer umas perguntas para Moisés. Moisés, vem cá. Elias, vem cá, eu quero perguntar algumas coisas. Não, mas uma nuvem de glória os envolveu, né? E quando acordaram ali, passou, ouviu-se uma voz daquela nuvem: este é meu filho, a ele ouvi. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe importante aqui. Jesus, ninguém conhecia o Cristo, conhecia o Jesus que nasceu lá na Galileia, o Nazareno. Mas ali no Monte da Transfiguração, o que ele fez ali? A glória dele, o Cristo glorioso, estava vedado pela sua carne. Então é como que ele se abrisse a sua carne. E Pedro vai dizer: nós vimos a sua glória como a glória. O João vai dizer: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Pedro escreve na sua segunda carta: nós vimos a sua glória estando com ele lá no Monte Santo. Estão me compreendendo, irmãos? Então o Cristo glorioso está em nós. Agora o mundo precisa de ver esta glória. E quando que ele vai ver? É quando nós formos quebrantados, a nossa alma for quebrada, para que a nossa vontade seja colocada sinceramente nas mãos do Pai, para que a vontade do Pai seja a nossa vontade também. E a minha vontade é como se fosse a vontade do Pai. Porque quando Elias chegou para o rei Acabe, ele disse assim: não vai haver chuva durante 3 anos, segundo a minha palavra. Olha, parece que Elias foi um arrogante. Não foi. Porque Elias estava tão conectado à vontade do Pai, que a palavra de Elias tinha todo o apoio do Pai. Paulo vai dizer isso também lá em 1 Coríntios capítulo 7. Com relação às virgens, eu não tenho mandamento do Senhor, mas porém dou a minha opinião. O Espírito colocou como inspiração dele. Está vendo, irmãos? Está vendo que coisa mais linda? Mas agora, Paulo foi ou não foi um homem trabalhado pelo Senhor? Claro que foi. Muito bem. Os homens, certamente, irmãos, todos os homens, eles vivem uma vida linda, uma vida maravilhosa, mas eles não têm esperança. É do pó ao pó.
seus carrões, andam nos seus luxos, fazendo luxúrias, aquela coisa toda. Irmãos, a vida, diz Eclesiastes, se resume em 3 coisas essenciais para nós: comer, beber e vestir. Agora, disto o Senhor Jesus disse: vocês nem se preocupem com isso, nem orem para mim. Senhor, irmão, dá comida, Senhor, nunca deixe faltar. Não, gente, quando a gente ora assim, nós não estamos crendo naquilo que Ele disse. Ele disse assim: não vos inquieteis pelo que haveis de comer, beber e vestir. Isso os gentios eles procuram, não é assim? Irmãos, então se Ele nos supre de todas as coisas, o que a gente quer mais? Nunca vai faltar na tua mesa comida, bebida e vestimenta. Isso aqui não dá para nós a irresponsabilidade de não trabalharmos, porque nós sabemos: com o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Como uma vez diz uma história contada por um senhor, já bem velhinho. Ele foi explicar para o netinho dele: vovô, como é que é isso aqui? Eu não entendi. Com o suor do teu rosto ganhar o teu pão, eu tenho que suar para ganhar? E se eu for muito rico, tiver muito dinheiro, então eu posso comprar o pão, etc. Depois eu vou te explicar. E passou-se aquela tarde e o menino estava com fome. Aí ele falou assim, o menino chegou, netinho: vovô, eu quero pão. Você vai ter que pegar o pão então. Chamou a vovó e outra priminha, jogou um pão lá para a vovó, ele ia pegar, jogava para outro, e foi, ele ficou cansado, suado. Toma, agora você pegou o pão, mas você está suado. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Uma ilustração para ele entender: agora entendi, agora eu tenho que trabalhar para ter o pão. Exatamente isso. Queridos, aqui, naquela noite nada apanharam, final do versículo 3 aqui. Então, depois que o Senhor chama, não adianta nós querer voltar atrás, irmãos. Vai ser fracasso e mais fracasso, né? Agora, o que nos chama a nossa atenção, Pedro, ele entendeu o trabalho do Senhor na vida dele. Mas se você ler os 4 evangelhos sobre esta ótica, sobre este prisma, e ler depois as cartas de Pedro, você vai se alegrar muito, você vai ser muito enriquecido com o que o Senhor fez nele e as experiências dele. Ali, muitas vezes nas suas cartas, Pedro vai retratar suas experiências tão maravilhosas, né? Então vamos aqui caminhar um pouquinho com a ajuda do Senhor para nós compreendermos algo mais aqui. Há uma eterna controvérsia quanto à liderança ser inata ou adquirida. Pedro é um forte argumento para crer que os líderes nascem com certos dons, mas que devem ser moldados e transformados em verdadeiros líderes. Pedro possuía a liderança dada por Deus, entretecida na trama de sua personalidade desde o princípio. Ele era constituído da matéria-prima certa. É claro que foi o Senhor quem o criou, desse modo, no ventre de sua mãe. Eu coloquei aqui o Salmo 139, foi assim uma inspiração do Espírito, né, para ver também a nossa estrutura, como que esse Deus amoroso, Ele nos fez. Quando uma criança ela é gerada no ventre da mãe, normalmente as pessoas com aquela arrogância falam assim: olha, não, aquela mulher está grávida, minha esposa, porque eu fiz um filho nela. Não, você só teve participação, né? Então ele vai nascer com uma série de genes teu, mas é o Senhor quem fez aquela criança ali no ventre da mamãe. Eu coloquei aqui o Salmo 139, versículo 13, na Bíblia Viva, que diz assim: Tu criaste todas as partes internas do meu corpo, tu uniste todas essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre de minha mãe. Olha que lindo, irmãos. O Senhor fez todas as ligaduras, Ele lhe desenhou,
você no ventre de sua mãe, eu e você. Então ele sabe toda a composição dessa estrutura que é eu e você do nosso corpo, foi ele que fez. E ele sabia com o tempo todos os fios de cabelo que ia cair, que ia acrescentar, os dentes que você ia perder, tudo ele fez, perfeito, e sabia de tudo, permitindo tudo, né? Então tudo que Deus faz é bonito, mas por que a gente sofre corrupção? Por causa do pecado. Nós vamos envelhecendo, sentindo as dores, tantos problemas, né, que a gente tem, mas não é por causa do Senhor. Ele fez um homem perfeito. Eclesiastes 7 vai dizer que Deus fez um homem perfeito, mas o homem se intrometeu em muitas coisas. Uma delas, de fato, foi lá o pecado de Adão, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Então, imagina só a mão do Pai nos moldando, dando forma para nós no ventre de nossa mãe, ligando os ossos, as cartilagens. Irmãos, que milagre ao ser humano! Você quer ver um milagre muito grande ou muito pequeno? Olha no espelho, teus olhinhos, tua boca, tudo Deus fez perfeito, pensou na língua, pensou na audição, pensou na massa, colocou tudo aqui, irmãos, é perfeito. Por isso que Davi fala, de um modo assombrosamente eu fui criado. Estava contemplando a grandiosidade da operação de Deus em formar o homem. Olha só, não é só aqui, Davi, abra lá, por favor, em Jó, capítulo 10, que coisa linda, irmãos. O ser humano, ele é um milagre, mas o ser humano, ele só se complica. Olha só o versículo 8, Jó capítulo 10, versículo 8, que diz assim a palavra, olha, as tuas mãos me plasmaram e me afeiçoaram. Você sabe o que é plasmaram? A palavra aqui, plasmaram, significa a tua mão me formou, a tua mão me modelou, é o sentido aqui no hebraico. A mão dele nos modelou, porém agora queres devorar-me? É o argumento de Jó. Senhor, o Senhor me moldou, o Senhor me formou, o Senhor me modelou, agora o Senhor quer destruir? Aí ele diz assim no verso 9, lembra-te de que me formaste como em barro, e queres agora reduzir-me a pó? Olha o versículo 11, de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste, vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Então ele sabia de tudo isso. Um outro texto aqui, irmãos, aqui pertinho, no Salmo 119, versículo 73, também vai falar sobre essa questão aqui muito interessante dele estar trabalhando em nós, nos formando, é maravilhoso. Salmo 119, versículo 73, diz assim, olha, as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Senhor, foi a tua mão que me fez, a tua mão que me afeiçoou. Que convicção, irmãos, por que está escrito isso? Porque foi assim que Ele nos fez. E o Espírito Santo fez questão que esse ensino percorresse toda a Bíblia, porque não fomos nós que fazemos uns aos outros, é o Senhor quem nos fez. Você é do jeito que você é, porque Deus lhe fez assim. Mais um texto, Isaías 44, verso 24. Olha que interessante. Assim diz o Senhor, Isaías 44, versículo 24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Irmãos, Ele está dizendo assim para nós, olha, eu sou o Criador de todas as coisas, as galáxias, todo este universo, todo este mundo, a terra, céus e mar, mas eu também tive cuidado de formar vocês no ventre da mão de vocês. Esse é o sentido de Ele ter feito todas as coisas.
Estão me compreendendo? Então é importante que nós saibamos disto aqui. Deus nos fez perfeito, mas nós nos envolvemos em muitas coisas que fizeram com que a nossa estrutura tão perfeita se apodrecesse. Vamos avançar agora. Existem certas características óbvias na disposição natural de Pedro que foram críticas para a sua capacidade de liderança. De um modo geral, não se trata de características que podem ser desenvolvidas simplesmente através de treinamento. São particularidades inatas do temperamento de Pedro. A primeira delas é a curiosidade. Pedro era tão curioso, pois ele faz mais perguntas do que todos os outros apóstolos juntos. Normalmente, era Pedro quem pedia para o Senhor explicar suas palavras mais difíceis. Por exemplo, Mateus 15:15, ele disse assim: então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Então Pedro, ele era um homem muito curioso. Irmãos, e graças ao Senhor, pela curiosidade dele, nós temos muitas respostas do Senhor para nós. Ele perguntou muitas coisas, e que se eu tivesse ao lado de Cristo na época, eu também perguntaria. Qual que é a definição de um curioso? Todo curioso, ele deseja saber, deseja aprender. Irmãos, ser curioso é você experimentar algo. Eu quero experimentar isso para ver o gosto disso. Curiosidade, né? Então o Senhor tinha que trabalhar na curiosidade de Pedro, de uma forma tão maravilhosa. Aí depois, esse domingo que vem no outro, a gente vai ver como que o Senhor moldou Pedro, ensinando ele a exercitar o fruto do Espírito, mansidão e o amor, para que ele então amasse ardentemente a ponto de dar a sua vida pelo Senhor. E segundo a tradição, quando chegou no dia da sua morte, você ama tanto esse teu Senhor, você vai ser crucificado junto com ele. Olha, vocês permitam-me uma coisa, eu não sou digno de morrer numa cruz igual ao meu Senhor. Já que vocês querem me crucificar, vocês não fariam um grande favor de me crucificar eu de cabeça para baixo? E foi assim que ele morreu. Ele não se achava digno de morrer crucificado igual ao seu Senhor, mas de cabeça para baixo. Eu sou ninguém, ele é meu tudo. Estão me entendendo, irmãos? Que coisa linda. Então aqui Pedro, ele foi um homem muito curioso. Ele tinha uma curiosidade assim extrema. Ele era curioso. Quer ver só? Vamos lá para Lucas capítulo 12, versículo 41 e 42. Aqui, irmãos, é impressionante a sua curiosidade. Olha, são muitos textos que ele faz perguntas que, para você ter essas respostas que você tem, você precisava de ler, né? O 41, depois que Jesus Cristo, ele diz aqui no versículo 40, ficai também vós apercebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora, olha que Pedro pergunta para o Senhor aqui. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Aí nós temos a resposta do Senhor, pela curiosidade de Pedro. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Irmãos, o Senhor só dará para mim e para você um alimento para a gente passar para outros, se nós formos encontrados fiéis. O nosso ponto tem que ser somente Ele, olhando fixamente para Jesus. Então Ele vai confiar para nós tudo isso de uma forma tão maravilhosa. Irmãos, lembra lá em Mateus capítulo 18, quantas vezes, porque Pedro tinha um conhecimento, ele disse assim: Senhor, então, quando ele falou sobre o perdão, quantas vezes então eu devo perdoar o meu irmão André? Até 7 vezes? O Senhor falou o seguinte: olha, não, Pedro, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós temos ali que o perdão é um perdão contínuo, não tem, por exemplo, medidas para nós perdoarmos.
E não tem vezes, você pesou comigo, eu vou te perdoar, mas você sempre faz a mesma coisa. Não importa, perdoa. 70 vezes 7, isso é por dia. Por dia. Então ele era um homem muito curioso. Irmãos, alguém disse que os ensinamentos dos sábios, eles só serão revelados pela curiosidade. Mestre, me ensina isso. Eu quero aprender, me explica melhor, eu não entendi. Curiosidade. Então, hoje em dia, infelizmente, muitos pais, e aqui tem muitos casais que vão se casar e logo terão filhos. Quando o teu filhinho vier lá com um negocinho perguntando alguma coisa, não reprime o seu grande pequeno líder. Filho, deixa eu explicar para você aqui, incentiva ele a ser mais curioso. Porque todo curioso quer aprender, quer saber, quer experimentar. Eu faço isso, então tem que ter paciência. Viu, irmãos? Felipe e Marcele, Pedro e Andriele, Serginho e a futura, né? Dudu, Guilherme, todo mundo aí, Brian, Andressa, né? Então, quando os pintainhos, os bichinhos lá, quando os menininhos crescerem ali, começar a perguntar, vai perguntar para sua mãe? Não, meu irmão, filho, vem cá, vou te explicar para você a tua curiosidade, e mostra para ele, e ele começa a ser mais curioso ainda. Puxa, eu estou gerando em casa aqui um grande líder, como foi o apóstolo Pedro, curioso. Pedro perguntava para aquele, os outros ficavam com medo de passar vergonha, né? Eu não perguntei porque eu tenho vergonha, vai que, né? Passar vergonha, não, irmão, pergunte, temos que perguntar, né? Nós temos essa liberdade. Então, todas as vezes que Pedro perguntava, o Senhor, com aquela delicadeza, respondia a Pedro, e também começou a tratar na curiosidade de Pedro. Isso é muito lindo, irmãos. Vamos avançar aqui, queridos. Pessoas que não são curiosas simplesmente não servem para ser bons líderes. A curiosidade é decisiva para a liderança. Pessoas que se contentam com aquilo que não sabem, que se satisfazem em continuar ignorando a respeito daquilo que não compreendem, que não são complacentes com o que não analisaram e sentem-se à vontade vivendo com problemas que não resolveram, estas não podem ocupar posições de liderança. Os líderes precisam ter uma curiosidade insaciável, precisam ser pessoas famintas por respostas. As melhores pessoas para resolver problemas são sempre motivadas por um entusiasmo insaciável de conhecer e compreender as coisas. Veja a pergunta que Pedro fez ao Senhor em Mateus 19, versículo 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Irmãos, essa é uma pergunta que somente um curioso poderia fazer para o Senhor. Irmãos, e o que o Senhor respondeu para Pedro? Será que ele foi Pedro, olha, isso aqui eu não posso te responder porque só lá na frente. Vamos ver a resposta que o Senhor deu para Pedro? Abra lá em Mateus, capítulo 19, vamos ler o versículo 28. Qual foi a resposta? 28 e o 29, né? Porque ele estava dizendo o seguinte, né? Que, de fato, dificilmente vai entrar um rico no reino dos céus. Aí o Senhor, no 23, fala que dificilmente vai entrar um rico no reino dos céus. Ele começa, aí chega no versículo 27, Pedro diz, né? E nós, Senhor? Nós deixamos tudo, ou seja, o jovem rico não deixou, dificilmente vai ser salvo. O Senhor diz que é mais fácil um camelo passar por um fundo de agulha, mas e nós, Senhor? Nós deixamos tudo, seguimos o Senhor, o que nós vamos ganhar com isso? Aí o Senhor responde para ele no versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna.
Mas receber irmãos, pais, mães, de que maneira? Queridos, eu tenho muitos pais, eu tenho muitos irmãos, eu tenho muitos filhos, filhas, irmãs. Gente, ele já me acrescentou muito mais. O que eu preciso? Eu não preciso de coisas, eu preciso de irmãos e irmãs para eu me relacionar. Não é assim? Nós não fomos feitos para relacionamento? E tem mais aqui, abra lá em Lucas capítulo 18. Aqui tem, você que é um pouco aí, tem uma tendência de ser um avarento, vou mostrar para você aqui algo interessante. 18 de Lucas, a partir do verso 29, é o mesmo texto, mas de uma forma diferente. Olha o 28, diz assim, Lucas 18, 28. Disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Está vendo aqui, irmãos, que coisa maravilhosa? Então, uma das coisas, cuidado com a avareza. Agora, eu achei muito interessante a frase de um irmão do passado, que ele disse assim: a cura para a curiosidade é o tédio. Agora, não existe cura para a curiosidade. Existe reprimir a curiosidade. A gente vê hoje muitos pais reprimindo seus filhos, acabando com uma vida vocacionada que o Senhor deu para aquela criança. Talvez que se os pais estimulassem a curiosidade deles, respondendo, dando atenção, eles seriam grandes líderes. Todos os líderes, para pensar, analisa, eles são pessoas curiosas. Como é que é isso? Eu queria saber mais. Não, mas eu quero saber. Eu tenho necessidade de saber, eu quero entender claramente isso e aquilo. Não, mas não preciso, eu quero saber. O curioso, ele é insistente, então a pessoa vai revelar todos os seus segredos. Uma pessoa disse para mim o seguinte, esse tempo atrás: olha, Cláudio, eu não gosto de curioso. Eu falei: mas por que você não gosta de curioso? Depois eu te conto. E saiu. Eu falei: mas caramba, me deixou eu mais curioso ainda, Mas é assim, irmãos. Então, tudo te deixamos, te seguimos, que será pois de nós, O Senhor, com uma forma tão cautelosa ali, respondeu para Pedro, e nós também fomos beneficiados com a curiosidade de Pedro, Irmãos, guarde bem isso aqui: a curiosidade é uma virtude de pessoas inteligentes. É uma virtude, Muitos têm como defeito, mas não é. Simão Pedro tinha um temperamento que unia alguns contrastes. Isso só você ler o Novo Testamento, você vai encontrar muito mais. Eu peguei algumas aqui. Era forte e ao mesmo tempo fraco, corajoso e ao mesmo tempo emotivo, inteligente e ingênuo, capaz de dar a melhor resposta e também de dizer a maior bobagem. Pedro era pedra para construir e também para atrapalhar, mas graças ao Senhor ele foi moldado pelo trabalho do Espírito, a cruz e as circunstâncias. Pedro era uma pedra que, assim como nós, precisa ser lapidada. A primeira experiência que Pedro descobriu quem ele era de fato foi quando ele teve aquela linda visão do Pai, quando o Senhor Jesus perguntou para os seus discípulos: e quem vocês dizem que eu sou? Então o Pai revelou para Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, por causa dessa linda revelação, eu vou dizer que você é uma pequena rocha. Você, Pedro, continuará sendo essa pequena rocha no meio de muitas pedras que serão levantadas, mas eu, que sou a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é Pedro que edifica a igreja, não é eu que edifico a igreja, é Cristo que edifica a igreja. Nós somos essas pedras vivas. Vamos ler aqui 1 Pedro 2,5, que diz assim:
Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então ele era pedra, mas também nós somos pedras, mas pedras vivas. Pedro entendeu perfeitamente a lição. Então ele sabia que ele era uma pedra, que o Senhor edificaria a sua igreja, não sobre Pedro, como diz aí que Pedro foi o primeiro papa. Isso é uma heresia terrível, irmão. Pedro nunca poderia edificar uma igreja. Ele era cheio de complexidade. Era o Senhor que é o edificador. Os profetas falaram que o Senhor iria edificar a sua igreja, né? Já foi testemunhado pelos profetas. Vimos sábado retrasado com os jovens como que ele faz essa edificação, os 4 aspectos da face de Cristo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos Evangelhos e também nas cartas. Nós analisamos junto com os jovens sobre esses termos da pessoa de Cristo. E Zacarias vai dizer que ele é o edificador da igreja, não nós. Vamos concluir aqui, irmãos. Você é uma pessoa curiosa? Estejam certos de que a curiosidade normalmente manifesta-se na mais tenra infância. A maioria de nós somos um grande obstáculo na formação de líderes em casa, quando não temos paciência para responder às perguntas curiosas de nossos pequenos líderes. Certamente estaremos reprimindo-os. Todo homem e mulher que possui curiosidades são um líder em formação. Portanto, todo líder eficiente deve estar sempre a um passo à frente das eventualidades, enxergando o acontecimento antes mesmo dele acontecer. Basta ser um curioso, assim como foi o apóstolo Pedro. Irmãos, nesse texto aqui, Pedro vai revelar para nós como que é o trabalho do Senhor em nos transformar em pedras preciosas. Ele diz assim, 1 Pedro 5,10: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Está vendo? Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, irmãos, se o Pai permitir, próximo domingo nós vamos analisar essas 2 outras características de uma liderança do apóstolo Pedro, que é a iniciativa e o seu envolvimento. Muito interessante. Então, graças ao Senhor pelo tempo que Ele nos concedeu aqui para juntos refletirmos na palavra. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso querido Pai Celestial, te damos muitas graças porque o Senhor já começou uma boa obra em nós e sabemos que há de completá-la até o dia de Cristo. Pai, molda as nossas curiosidades, como o Senhor fez com Pedro. Tem paciência conosco, Pai, e desperta em nós essa liderança para que nós sejamos colunas e baluartes da verdade na igreja do Deus vivo que somos nós próprios. Pai Santo, nos leva de volta cada dia mais para um retorno mais profundo à Tua Palavra. Continue, Pai, fortalecendo as nossas vidas em Cristo. Continue frutificando a Tua Palavra, Pai. Continue abençoando os irmãos, fazendo com que verdadeiramente eles vejam a necessidade que eles têm de Ti. Mostra-se, revela isso a cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.